Vamos dar seguimento ao livro Pão Nosso, já no capítulo 22. Creio que a maior parte já sabe que cada um destes livros de Emmanuel, onde ele nos esclarece sobre pensamentos e ideias contidos no Evangelho, tem 180 capítulos, portanto estamos no início, portanto, do livro Pão Nosso. Hoje com este título, Inconstantes. E vamos ver o que nos diz Emmanuel. É em Tiago que ele busca a frase de hoje. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aquele que duvida. E nós, quantas vezes duvidamos? Quantas vezes, de facto, somos inconstantes no nosso caminhar, no nosso pensar, no nosso organizar os passos e os caminhos. E assim, ele nos compara às ondas do mar, que ora vamos para um lado, ora para o outro, consoante o vento. Inegavelmente, nos diz Emmanuel, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo, que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Naturalmente que há dúvidas que os homens se colocam a si próprios e fazem avançar o mundo. Alojadas nos corações leais, são precioso estímulo à posse de grandes e elevadas ideias, e tem sido a partir de grandes dúvidas que, com certeza, o homem, a humanidade, tem progredido, porque sempre há aqueles que, questionando-se, formulando dúvidas e hipóteses, vão alcançando novos conhecimentos, não é assim? É sempre a partir da dúvida, da hipótese. Entretanto, Tiago refere-se à inconstância do homem, que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Tiago refere-se aqui a nós, aos homens comuns, àqueles que, estando sempre em busca dos benefícios, e nós ainda estamos sempre em busca de benefícios, muitos e a maior parte de nós, dos benefícios materiais, dos benefícios que nos são particulares, que nos melhoram a vida e as condições do nosso viver. E nesta ânsia de melhorar, que não está mal, porque nós todos devemos ter em nós a ânsia de melhorar. A questão é que nós, por norma, ficamos só limitados à questão das melhorias e do conforto material, esquecendo tantas vezes a essência do nosso ser, que é espiritual. E por isso, com certeza, nunca vivemos tão bem, com tanto conforto, de uma forma geral, e tão tristes, tão angustiados e tão doentes. Não é verdade? Então, ele diz que nós costumamos perseguir variadas situações, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. E a substância da vida, a essência da vida, é que nós somos espíritos. E temos agora este corpo que nos apela ao granjear dos bens materiais, mas essencialmente nós somos um espírito e essa condição nos devia alertar para granjearmos os bens, aqueles bens que não enferrujam com o tempo, os bens espirituais. Então, quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma, nos diz Emmanuel, e não é verdade. Quando nós queremos uma coisa e vamos por ali, e vamos por acolá, e vamos por acolhi, e não, para obter isto procuramos aquela porta e batemos a todas as portas e acabamos por não bater e não entrar devidamente por porta nenhuma.
inconstantes. E ele nos diz isto porquê? Agimos com leviandade. Porque não paramos para refletir, não paramos para ponderar, não paramos para pensar. A leviandade é a característica ou a particularidade do que ou de quem é leviano, a ausência de seriedade. É um modo de agir ou fala leviana, falta de sensatez e de reflexão. Quando não paramos a pensar ou a refletir ou a ponderar por onde devemos ir, somos irrefletidos. Somos, portanto, levianos, e a leviandade prejudica-nos em todos os caminhos, em todos, sejam eles nas posições do nosso trabalho, sejam eles nas enfermidades do nosso corpo ou mesmo nas relações afetivas. E porquê que Emmanuel traz aqui estas 3 valências? Porque são elas, com certeza, que nos oferecem maiores preocupações. O nosso trabalho, que nos garante, de facto, a autonomia, a enfermidade do corpo. Nós precisamos do nosso corpo saudável e tantas vezes o sentimos adoecer. E as relações afetivas, porque nós sozinhos não somos ninguém, não é? Precisamos todos uns dos outros, precisamos de amar e de ser amados para nos sentirmos em plenitude. E diria mais, precisamos de aprender a amar para nos sentirmos vivos. Então ele nos ajuda a pensar para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. É que, de facto, nós às vezes até seguimos determinada via ou vamos por determinado caminho, mas não paramos para avaliar, para refletir. Rapidamente mudamos com o vento. E por isso Tiago nos comparar às ondas do mar. Ora, para ajuizar com acerto, precisamos de parar, de viver, de refletir. Porque o tempo desmascara as aparências e revela a mentira e expõe o caráter. O tempo traz a verdade ao de cima, deixa as perguntas, mostra as respostas, esclarece dúvidas, mas acima de tudo, o tempo traz verdades. Necessitamos, acima de tudo, continua Emmanuel, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, porque principalmente nós, ao duvidamos do alto, duvidamos de Deus, duvidamos daquele que nos governa. E então nós precisamos aprender, e assim duvidamos de nós, claro. Precisamos compreender que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. E sobre a terra ainda não conhecemos melhor, e não temos porque não existe, melhor alguém ou melhor causa que Jesus e o seu Evangelho. O Evangelho, porque verdadeiramente o Evangelho de Jesus é a lei de Deus, a lei do Pai, a lei que todos os filhos precisamos de saber. Então, Emmanuel, resumindo aqui, tudo aquilo que é essencial para nós, necessitamos confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa. Os inconstantes, permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. E não somos assim quando duvidamos? Começamos por duvidar um dia, por duvidar numa situação e duvidamos sempre. E depois lá nos vem uma réstia de confiança e depois lá deixamos perder a confiança outra vez.
A fé é a base. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. Lembramo-nos de Jesus nos dizer: não vos perturbe o dia de amanhã, basta-vos o mal de hoje. Não vos perturbeis. Não cuida o Pai das aves do céu? Não cuida o Pai das flores? Não cuidará de nós, os homens? Qual é o pai que, quando o filho precisa de um peixe, lhe dá uma pedra? Mas nós duvidamos. E por isso a nossa fé, a nossa falta de fé, nos torna inconstantes. A esperança é a construção de um edifício que jamais deixará de existir. E a alegria é o mover de todos os dias, em todos os caminhos, em busca de novos sonhos. Nós somos filhos de Deus e somos seus filhos sempre, desde que Ele nos criou. Estejamos aqui encarnados, estejamos desencarnados, nós somos filhos de Deus. Nunca deixamos de o ser. E por isso essa paternidade divina, esse amor incondicional, está sempre conosco. Então, não nos deixemos conduzir pela inquietude doentia, que nos leva à inconstância e à dúvida. O amor de Deus não muda, não falha e dura para sempre. E o Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. Dirão: e onde estão os inumeráveis instrumentos? Nós nem damos conta. Deus age de forma tão constante, incessante e subtil que nós nem damos conta que Ele está sempre, Ele é sempre envolvendo-nos. Ele está conosco, desde que nos concede a vida e nos faz nascer no meio de uma família, nos faz nascer com pai, mãe, irmãos, avós, tios, com vizinhos, e depois nos permite ir à escola, ter professores, ter colegas, e nos permite granjear o saber de uma profissão e ter colegas de trabalho e exercer, pôr ao serviço os nossos talentos e poder ser prestável, solidário com tanta gente que precisa. Inumeráveis instrumentos, através de todos aqueles que estão junto de nós, através da natureza, através de tudo, Jesus e Deus nos fala. E quando falo de Jesus, é porque o Pai nos entregou a Jesus, que vela por nós. Jesus que incessantemente faz chegar à terra aquilo que ela precisa. A dádiva chegará, mas depende de ti. Da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança. Porque se nós nos enchemos de dúvidas, o que fazemos às nossas portas? Fechamo-las, não é? Então, sem nós persistirmos na confiança, na docilidade, na fé, fechamos a possibilidade de a dádiva chegar a nós. Por isso aqui está a dizer que ela depende de ti. E se não persistirmos na confiança, essa confiança, sem ela, o divino poder encontrará obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Como é que o Pai vem até nós, Deus vem até nós, se nós fechamos as portas? A paz não é a ausência de um problema, é a confiança no meio da tempestade, é o triunfo da fé sobre a ansiedade. É essa ansiedade que nos faz tantas vezes ser inconstantes e duvidarmos. E continuando, peguei, e porque é tão rápida esta mensagem de Emmanuel, não que ela não nos deixe a pensar muito, porque deixa para pensar, ficarmos a pensar
na nossa inconstância, na nossa dúvida, na nossa ansiedade, no fundo, na nossa falta de fé. Peguei em mais 2 textos de Emmanuel. Este: não duvides, em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante dos teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, porque nós não notamos isso como a força da nossa dúvida, da nossa inconstância, é tantas vezes aquela força que vindo de nós impede. Então, a força coagulante dos nossos pensamentos, a força que está em nós, é que muitas vezes, vinda de nós, impede que vejamos, impede que venha até nós aquilo que tanto ansiamos. Porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. Quantas vezes nós fomos capazes de galgar degraus e vencer lutas que pensávamos que não conseguíamos. Olhamos para trás e dizemos: como é que eu fui capaz? Porque confiamos em nós e confiamos na providência. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. Como já vimos há bocadinho, a dúvida, de facto, ela, em determinados contextos de investigação e de labor, ela leva ao avanço. Mas a hesitação no nosso mundo íntimo é dissolvente das nossas melhores energias. Nós gastamos a energia que temos, muitas vezes, na dúvida e na ansiedade, na vez de mobilizarmos para ultrapassar as questões. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar àquele que se desajuda, não é verdade? Quantas vezes até nós, pequenos, aqui queremos ajudar uns aos outros e percebemos o nosso irmão não se deixa ajudar como nós conseguimos, não é? Então, também o Pai, será que o Pai não nos quer ajudar? Claro que quer. Mas como? Se nós tantas vezes dificultamos esse trabalho. Então, compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, confiar no amor de Deus, confiar no seu amor, porque Ele é incessante, Ele é constante. Insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Tenhamos paciência. Paciência. Há quanto tempo espera o Pai por nós? Alguém sabe? Há quanto tempo espera o Pai? Ele esperará até que cada um de nós chegue até Ele. E nós temos também que criar em nós a paciência para dar os nossos passos. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã, vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. E se buscamos a paz, trabalhemos para a paz, porque se buscarmos com ansiedade, encontraremos mais ansiedade, porque nós encontramos sempre o que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro da nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Não duvidemos, nem de Deus, nem de nós. Não duvidemos, não nos tornemos inconstantes e ansiosos. Sigamos antes o modelo, porque horas de inquietação e de incerteza virão sempre. Mas que fazer quando a bruma da indecisão nos envolve às trilhas da existência? Que padrão seguir quando chamados a deliberações graves e intransferíveis? Efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos, nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Apesar disso, em meio a todos os desafios no reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa.
É Ele o modelo para tudo. Há pouco víamos como, para todas as circunstâncias, nós somos muito pequeninos, mas podemos perceber que Ele é modelo para tudo. Se o mundo em derredor te apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixa que o Senhor os contemple através dos teus olhos e saberás entendê-los em bases de inesperadas sublimação. Se registras palavras injuriosas, deixa que Ele, o Divino Mestre, as escuta em teus ouvidos e de imediato nelas perceberás oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância. Se deves falar em questões complexas, deixa que o eterno benfeitor se exprima por teu verbo e articularás sem dificuldade a frase de compreensão e de bênção. Se ages sob qualquer dúvida relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixa que o excelso amigo te oriente as mãos no serviço e entrarás para logo no rendimento do bem. Peçamos a Jesus, porque Ele está conosco. Ouçamo-lo. Pensemos como faria, como diria. Se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendas fazer, deixa que Ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás a ti mesmo na direção que mais te convenha, à consciência tranquila. É à nossa medida, mas à nossa medida podemos-lo ter sempre como modelo e como guia. Resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a fornecer e provas a enfrentar, solicitam meditação se nos propomos atuar com discernimento. Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhe possamos oferecer migalha da nossa compreensão e do nosso amor. E escolhe proceder qual se comportaria ele, dando de si sem pensar em si. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milénios, e seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Então, nos momentos das nossas dúvidas, das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas inquietudes, não fujamos para andar de porta em porta, batendo e refletidos, com leviandade, inconstantes, ansiosos, perdendo a paz, perdendo a serenidade, gastando a energia que nos é necessária para mover os nossos passos no caminho certo. Paremos para nos encontrar com Jesus. E ainda que sejamos pequeninos, nós sabemos que Ele está conosco. Há milénios Ele acompanha o nosso caminhar, a nossa evolução, pacientemente, fazendo chegar até nós em cada dia aquilo que a cada dia é necessário. Por isso nos dizia: não se perturbe o vosso coração com o dia de amanhã. A cada dia chega o seu mal. Não duvidemos do amor. Não duvidemos da misericórdia infinita que sempre nos envolve, que sempre é derramada sobre nós e sem a qual não estaríamos aqui vivendo. Lembremos-nos de Jesus quando dizia: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. O Pai ama a cada um dos filhos num amor incondicional que não atingimos e por isso às vezes duvidamos. Mas se concebemos Deus como a perfeição, Deus como a perfeição de todas as perfeições,
sabemos que em momento algum o amor de Deus está ausente da nossa vida. Nunca estamos fora do seu amor. Então, que estes ensinamentos que vêm até nós, que vêm por Jesus, que vêm pelos espíritos superiores, uma dádiva de Jesus chegada até nós, calem no nosso espírito e fiquem lembrando-nos, fortalecendo-nos, dando-nos essa paz e essa fé que nós precisamos para prosseguir nesta vida que ainda fazemos difícil, porque ainda encontramos incertezas, ainda encontramos problemas, ainda encontramos muitas dores. Mas tudo tem uma razão de ser, e essa razão de ser é certa, ainda que nos custe, e está sempre dentro e abrangida pelo imenso, pelo infinito amor de Deus. Então, possamos ficar com Jesus no nosso coração, servindo-nos de modelo, servindo-nos de guia, possamos ir habituando os nossos passos a segui-lo devagarinho, também como nos dizia Emmanuel, devagar, mas sempre, seguindo devagar, mas sempre, às vezes caindo, mas levantando-nos, às vezes sofrendo, mas confiando. Tudo passa, tudo passa, tudo passa. Apenas o amor de Deus não passará. Então, possamos agora dar seguimento ao trabalho desta hora, recebendo do seu amor, da sua energia pura, recebendo o passe.